Amigos da Rádio Difusora, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista especial que a nossa emissora está apresentando. Estamos vivendo o momento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e a oportunidade de trazermos a participação de especialistas para falar do que representa, na prática, esse cenário tão desafiador que todos estão enfrentando. Hoje nós vamos conversar aqui, em nossa programação, com Franciele Sassi, psicóloga especialista em luto e perdas, que desenvolve um trabalho muito importante na questão da prevenção ao suicídio, na valorização da vida, especialista em prevenção e tratamento de dinâmicas vinculares, relacionamentos, porque há um abalo psicológico nas mais diferentes esferas, que passa desde a questão econômica, desde a questão de pessoas que estão aí perdendo seus empregos e pessoas que estão em casa, né, tendo que lidar com tudo isso e ter realmente uma saúde emocional boa, né, para superar essa etapa. Enquanto os números de pessoas que têm perdido a vida têm crescido, também tem crescido o número de pessoas recuperadas. Essa é uma boa notícia, tanto no estado, quanto no Brasil, quanto no mundo e até em nossa região. Empatia, colocar-se no lugar do outro, é muito importante nesse momento. E é essa linha inicial da conversa de hoje com a doutora Franciele Sassi. Franciele, bem-vinda à Difusora. Esse período de pandemia, eu acho que o trabalho dos psicólogos tem sido mais intenso, igual o trabalho dos jornalistas, né? A gente tem trabalhado cada vez mais, né? Tudo bem, Franciele? Obrigado aí por aceitar o convite. Bom, de antemão, já deixo um olá aos ouvintes, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que acompanham também a Rádio Difusora, que está transmitindo aí quase que 24 horas por dia, né? Se não 24. E também, Felipe, agradeço o convite para nós falarmos de empatia durante épocas de pandemia, épocas de grandes crises. E concordo que essa crise que a gente está vivenciando, ela não vai acabar logo, né? Não vai passar no sentido de ser tão pontual, ela vai deixar rastros. Então, a gente precisa pensar tanto no durante quanto no pós-pandemia. A empatia tem a ver com o pós também. Pois é, e esse durante, o que vocês têm sentido quando eu digo vocês profissionais da área da psicologia, qual é o principal amparo que as pessoas têm procurado na parte psicológica para ter uma boa saúde emocional? Então, desde o início, Felipe, a gente tem reforçado a ideia das pessoas adotarem uma espécie de rotina, mesmo estando mais em casa. A gente sabe que agora também nos últimos tempos, a gente tem tido cargas horárias de trabalho, né, reduzidas, pessoas que estão trabalhando home office. Então, o que fazer quando a gente fica no mesmo ambiente, quando a gente troca aquela referência conhecida que a gente até então tinha e que fazia sentido por algo totalmente novo, né? Então, a gente tem valorizado muito questões mesmo dentro de casa. O que as pessoas podem adotar enquanto comportamentos de manter aquilo que faziam antes, mas sem sair do lugar, né? As ferramentas disponíveis na internet, elas podem ser grandes auxiliadoras. Isso a gente falava desde o início, porque nós prevíamos que a coisa ia se estender, né? E que em algum momento as pessoas iriam ficar mais aflitas, né? A gente tem tido crises de pânico, crises de ansiedade nos últimos anos, em virtude das pessoas modificarem um pensamento de que antes ia ser algo muito pontual, passageiro, e percebe como agora tem se estendido, e a gente vai precisando se reinventar o tempo todo para que os índices de contaminação não aumentem, né? Então, essa é a grande sacada. De que forma eu posso seguir me cuidando, mesmo que os decretos vão modificando, né, vão alternando aí, o que eu posso fazer para continuar preservando a minha vida e olhando para o outro também.
Então, adotar rotinas que sejam conhecidas para mim, mesmo que eu tenha que me reinventar um pouco, elas promovem um senso de segurança, permitem que a gente fique aí, sobrevivendo à pandemia, mas com a saúde mental preservada. Bem, não nos cabe julgar o comportamento das pessoas, mas a gente consegue fazer uma grande reflexão, né, de tudo o que está acontecendo. Com certeza. Há pessoas que estão aí no seu isolamento, é claro, estão saindo para trabalhar, tomando todos os cuidados, e aí chega o fim de semana, se recolhem, né, não estão saindo justamente para ter o seu resguardo, evitar aglomerações. Mas tem um grupo de pessoas que parece que está ignorando tudo isso, né, que, Uhum, eh, como se diz na gíria, adora bater cola na rua, né? E aí as autoridades de saúde têm recomendado, sim. olha, evitem aglomerações, mantenham realmente né, um comportamento que possa trazer uma expectativa que lá na frente todos nós tenhamos a saúde em dia. Por que algumas pessoas, digamos assim, estão ignorando tudo isso, né? Claro que se ficar olhando para os números, talvez é mais difícil de assimilar ou de aceitar. É a empatia, foi o que nós começamos a nossa conversa hoje, né, doutora Franciele? Então, existe, eu diria que, na verdade, sempre existiu uma resistência muito grande, independente de ser pandemia ou não, tá, Felipe? Mas em situações de crises muito grandes ou que envolvem mudanças muito significativas nas vidas das pessoas, sempre existiu uma resistência à mudança, né? Ou seja, a gente acaba tentando evitar ou tentando desviar aquilo que pode ser uma ameaça ainda maior, que é o desconhecido. Por mais que a gente tenha notícias o tempo inteiro a respeito de aumento de casos e da necessidade de cuidados, isso tudo é de um cunho informativo bastante denso. Algumas pessoas não é que não consigam assimilar, mas tem aí, é como se a gente tivesse, todos nós, um botãozinho onde a gente acionasse, né, desligar disto, e que é uma forma de proteger a gente, né, diante de informações muito difíceis de serem assimiladas. Isso é muito comum da gente observar nos casos de luto, por exemplo, né? A gente observa nos velórios, nos funerais, que algumas pessoas não choram, ou não reagem, ou ficam indiferentes, entre aspas, né? O que que é isso? São defesas que o nosso próprio corpo tem, porque a gente precisa assimilar as informações um passo por vez. Senão a nossa casa aqui interna dá um curto-circuito e a gente desmaia. Não é à toa que muitos, né, existem familiares que em muitos velórios desmaiam, por exemplo. Então, a situação da pandemia, ela nos traz essa mesma perspectiva. Como as informações são, na sua maioria, muito densas, elas se tornam difíceis de serem assimiladas assim todas de uma vez e num curto prazo de tempo. Algumas pessoas têm aí uma flexibilidade maior e vão conseguindo se adequar, se adaptar a essas mudanças. Outras pessoas, e isso é de carga de vivência, né, de bagagem e tudo mais. Existe aí uma série de fatores para que ela reaja de um jeito. Mas quando se depara com uma situação que requer muito cuidado, muita pressão e um sistema de alerta ativado o tempo inteiro, esse botão automaticamente se aciona, né, do desligar. Por isso que a gente entende como defesa, né? A gente chama de defesas psíquicas, que estão ali em função de preservar aquele peso que as informações trazem, aquela densidade que é o que a gente está vivendo. Por isso dessas reações entendidas também como esquisitas ou fora do contexto que se está vivendo, né? Eu até ia lhe colocar, perder um ente querido é muito difícil para todos. Uhum. Imagine nessa época, né, época de pandemia, em que ter que despedir-se de alguém, por exemplo, os velórios estão sendo diferentes, há uma série de protocolos, quer dizer, como não ser uma dor tão forte nesta época? Tem algum caminho para isso?
É, a gente se depara aí com um desafio muito grande, que é a falta da ritualização da morte, né. A gente tem carecido do momento que é socialmente reconhecido pela comunidade, pela família, que é o reconhecimento da morte, entendido pelo viés dos funerais, dos velórios, né. A gente tem hoje os velórios mais curtos, com tempo de duração menor, ou às vezes não é feito cerimonial, como nos casos né, de coronavírus, a vítima do Covid não tem o velório, é feita a cerimônia ali do enterro, né, ou a cremação. Então, a gente verifica questões que podem vir a ser muito complicadoras para o processo de luto, uma vez que a elaboração desse processo, ele exige que ritos sejam feitos, né. Por outro lado, existem caminhos, né, não é porque a gente não tem ali os rituais da forma conhecida, que a gente não vai ter meios para entender a dor aí e ela ser reconhecida socialmente. Então, o que a gente adota, né, ou sugere, é que o ritual, ele sempre vai ser benéfico para a família e terapêutico, na medida em que ele tiver sentido. Então, às vezes, não precisa a família ter um grande funeral para que tenha sentido. Basta que a família se organize dentro das condições que nós temos hoje, né, e várias limitações, dando sentido para a vida daquele familiar que partiu, seja por intermédio de fotos, seja por intermédio de lembranças. Hoje a gente tem usado também as plataformas virtuais, né, como essa que a gente tem utilizado, justamente para fazer reuniões familiares, para que as famílias conversem entre si sobre o evento que aconteceu, né? Conversem sobre como estão se sentindo, sobre o que podem fazer a partir de agora. Então, existem aí outras modalidades de rituais que são alternativas para a dor, né? E isso costuma funcionar na experiência que a gente tem tido nessa época de pandemia. Em momentos que nós estamos falando aqui de uma saúde emocional boa para superar tudo isso, há a solidariedade. E isso vem chamando a atenção, né? É um fator positivo dessa pandemia. As pessoas solidárias, fazendo doações, mais do que em épocas anteriores. Hum, Até que ponto a solidariedade ela auxilia em um momento não positivo como esse que estamos vivendo? uhum. Existe um limite muito tênue aí entre vontade de ajudar e exposição ao risco, né. A gente precisa, entender que sempre vai haver um grau de risco dentro do grau de exposição que nós tivermos, mas as ações que a gente tem visualizado dentro dos cuidados propostos, elas realmente têm sido muito benéficas, porque vai ao encontro dessa parte flexível das pessoas, dessa adaptação diante da crise. Então a gente chama, Felipe, essa parte solidária que tem acontecido de resiliência, que é um fator muito positivo diante de grandes emergências, grandes catástrofes que promovem muito viés da destruição, né? É muito importante que tenha isso, porque empatia está no meio da solidariedade, né? A empatia vem dali, da necessidade de fazer algo que seja benéfico tanto para mim quanto para o outro, né? Lembrando, de novo, desde que tenha esses cuidados propostos, porque eu não posso, de forma alguma, me engajar em uma causa que vá me arriscar. Então, em primeiro lugar, é importante pensar no cuidado que eu vou ter, né, nesta causa, para depois poder atuar por inteiro. A gente pensa nisso, Felipe, quando a gente vai propor os cuidados enquanto profissionais também, né? Porque nessas grandes crises, pandemias que a gente tem vivenciado, quando abrange um número muito grande de pessoas, a gente verifica que muitos profissionais se disponibilizam para ajudar, mas muitos não têm o preparo que é necessário para a causa, né, para causa específica. E depois esses profissionais precisam de cuidados também, porque
se submeteram a situações que os expuseram muito, né? Então, é a mesma coisa. Nessas ações voluntárias que têm sido feitas de ajuda, todo mundo precisa entender-se inteiro, né, e dispondo dos máximos cuidados para poder oferecer isso de forma integral para os outros também. Uma pergunta que tem sido feita para a gente caminhar nossa conversa aqui é o mundo pós-pandemia. É difícil, né? A gente prever, mas pegando esse gancho da solidariedade, será que nós vamos ter aí pessoas mais solidárias, que tenham uma preocupação a mais com a sua saúde, mas com a saúde dos outros, diante de tudo que vem chamando a atenção, né, de todos nós, porque nós não vivemos ainda uma pandemia como esta, né? É algo novo, então a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Mundo pós-pandemia. É difícil essa pergunta, mas será que temos uma resposta? O que você acha, doutora? Olha, o mundo pós-pandemia é também um desafio, Felipe. Por quê? Como é uma situação nova, exatamente como tu colocaste, né? A gente precisa se reinventar o tempo inteiro. Nessas reinvenções que todos nós precisamos fazer, muito provavelmente os aprendizados venham, né? Então, é pelo erro, são pelas falhas que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai transformando. Então, é importante que a gente use, né, se utilize desses momentos que nós estamos vivendo para podermos ser melhores, sim, no futuro. E claro, vai ser um desafio, porque quando a gente fala de mundo pós-pandemia, já não vai ser um mundo como era antes. A gente também vai estar falando de algo que é desconhecido para a gente, mudado por meio de uma situação que até então não vivíamos. Então, por mais que seja um desafio, pode ser também uma forma de nós podermos aprender e a nos desenvolvermos com essas questões que estão acontecendo hoje, e sim, que possamos ser mais solidários também, colocando-se, né, um no lugar do outro, não no sentido de entender a dor do outro como se fosse minha, né? Porque a gente tem essa confusão também. Empatia não é eu pegar aquilo que é do outro para mim, mas é poder me identificar com o outro, é me aproximar do outro, entendendo que todos nós estamos sujeitos a falhas, a desvios, a acertos, a benefícios, né? E a crescimento. Ok. Franciele, queria te agradecer, né? Esse bate-papo aqui, muito bacana, a gente poder compartilhar com todos da Rádio Difusora e trazermos o tema que eu diria, né, de todos que nós abordamos, o principal é justamente a saúde emocional para lidar com o que estamos passando, que é Exato. a pandemia do Covid-19. E desejar para você saúde, é o que a gente tem desejado ainda mais, né, nesse período para todas as pessoas que têm participado de entrevistas. Estamos fazendo aqui através de vídeo, né, à distância, naturalmente com Uhum. todos os cuidados. Um bom trabalho e depois da pandemia a gente vai, se Deus quiser, encontrar pessoalmente e tantas outras oportunidades virão, né, para entrevistas na nossa emissora. Muito obrigado, doutora. Exato. Muito obrigada, Felipe. Obrigada a todos também que dispuseram desse tempo para escutar sobre um assunto que é tão importante, né? Embora a gente tenha se deparado com tantas coisas a respeito do Covid, mas é sempre bom a gente poder falar das partes boas também, né? Aquilo que a gente pode aprender com isso. Obrigada de novo. Espero que a gente se encontre aí logo pessoalmente, né? Para conhecer esse espaço também, tudo isso. Então, um beijo para todo mundo e até logo. Com certeza. E toda segunda-feira, sua participação na difusora. É isso, né? Exato, a partir das 4h30, eu tô junto com o Rogério, claro, por hora fazendo de casa também, né? Cuidando tendo, aliás, os cuidados de saúde aí, de prevenção, com o quadro Corações em Luto. Então fica o convite já para todo mundo estar acompanhando. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau! A entrevista com a Franciele Sassi, psicóloga, especialista em luto e perdas, também uma atuação intensa no trabalho de valorização à vida, né?
e participando com a gente aqui, prevenção e tratamento de dinâmicas vinculares e relacionamentos, compartilhando essa entrevista. Muito obrigado, um abraço a todos que estão com a gente na Difusora.